Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa de Direito Digital, Tecnologia e Informação aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. E no programa de hoje nós vamos começar já uma entrevista conversando com um grande especialista, um grande engenheiro, o meu querido amigo Luiz Fernando Teixeira. Luiz, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Walter, e também é um prazer estar aqui com você e eu estou à disposição. Luiz, você conversando com a gente, você falou o quanto a engenharia evoluiu ao longo desses anos, especialmente por causa da informática. Você me contou que quando você estudou na faculdade de engenharia era de um modo e que agora, até por causa da influência da tecnologia, isso mudou. Conta pra gente como era antes e como é que veio depois. É muito interessante, Walter, porque nós nos formávamos engenheiros analógicos e hoje em dia tivemos que migrar para o digital. Então foi uma adaptação, nós acompanhamos a evolução da informática na engenharia. Antigamente você me contava que quando você estudou na faculdade era daquela questão do papel, né? Tinha aquele papel, papel manteiga que você escrevia e desenhava. O que você fazia no papel manteiga, Luiz? Conta pra gente. É isso mesmo, Walter. Durante a graduação, era sempre papel, nós usávamos papel manteiga, seja nas aulas da arquitetura, seja até na elaboração do projeto final. Mas quando nós íamos para a vida profissional, Sim. e aí naquela época assim, os resultados do cálculo estrutural ele era mostrado, né? Ele era colocado em papel vegetal. E aí nós tínhamos todo um treinamento, aprender e para ficar, porque era muito caro e precisava de você não errar tanto para não gastar o papel, Então Walter. você desenhava no papel vegetal, né? Desenhava, fazia cálculos, e depois aquilo ia para o resultado final, ia para o desenhista, né? Como é que era isso? Era assim, nós desenvolvíamos todos os cálculos, baseado numa forma que se apoiava numa arquitetura que nós recebíamos, e dali nós fazíamos os cálculos. Essa forma nós apenas fazíamos croquis dessas formas, e essas formas iam para os desenhistas, que eram verdadeiros artistas, eram profissionais qualificados na época, e que eles sim faziam o desenho final que ia ser lido na obra. E qual foi o impacto da tecnologia e dos computadores para essa atividade? Muita coisa deve ter mudado. Sim, Walter, mudou e mudou para melhor, não é? Nós passamos a ter mais precisão, aos poucos, conforme a computação foi avançando, principalmente na área gráfica, o nosso trabalho ele ganhou uma produtividade muito grande, e o processamento também. E você juntando esses dois avanços, hoje em dia é fenomenal o que nós conseguimos fazer num projeto estrutural, as simulações, tudo isso nós conseguimos fazer de maneira bastante produtiva e segura. Luiz, a gente no direito encontrou resistência. Eu digo isso porque muitos advogados, muitos colegas advogados tiveram grande dificuldade, grande deficiência com a tecnologia. Quando começaram a surgir os primeiros computadores, os primeiros processos eletrônicos, muitos advogados falaram que iam parar de advogar porque esses computadores iam trazer prejuízo, eles não iam saber mexer no computador. Essa resistência ao novo também aconteceu na engenharia? Não, Walter, não aconteceu. Eu me lembro que o primeiro computador que entrou foi um Macintosh lá Da Apple, né? da Apple, lá na empresa, e a engenharada toda foi para cima. Todo mundo queria usar o Apple, era o contrário. Foi foi um avanço, era uma alegria muito grande. Que realmente trouxe uma grande vantagem, né? Era aquele mundo do papel, da caneta, e de repente você coloca tudo no computador. Walter, Mais ou menos, né? no primeiro instante era a questão, não tinha tanto a questão gráfica, era mais a questão do processamento, dos cálculos, de você poder simular, e depois, quando começou a entrar a questão gráfica, aí foi uma maravilha. Você falou da questão das simulações. O que é possível simular no computador hoje em dia em relação a uma obra? Olha, por exemplo, no Japão, as cargas sísmicas, Os terremotos, né? os terremotos, porque nós chamamos cargas sísmicas. É porque vocês são engenheiros, você é advogado. Ela produz Nós uma somos amigos. aceleração, exatamente. Então, você consegue, nós simulamos uma determinada
carga sísmica. No computador. No computador, nós dizemos vai ser tanto de aceleração. São conceitos. E essa aceleração é transmitida à estrutura e ela é enrijecida e flexibilizada em alguns pontos conforme a estrutura se comporta e o computador nos diz tudo. Olha aqui, olha ali, não sei o que lá, aqui está legal, ali está muito frouxo, enrijece. E é assim que nós aprendemos. Então, deixa eu ver se eu entendi isso, porque eu sou leigo. Deixa eu ver se eu entendi, e você vai me dar a nota. Então, o que acontece? Você fez aquele projeto lá no computador de um edifício, de uma estrutura, e você, de repente, pode avaliar os eventuais impactos dessa estrutura, de repente, pelo vento, e como você falou, o impacto sísmico, o impacto do terremoto, é isso? Isso, a E carga aí você sísmica. testa se o prédio vai ficar em pé ou não. É isso. Cada região, Walter, tem uma especificidade. Então, por exemplo, Balneário Camboriú. Sim. Nós aqui temos nós estamos em centro de placa tectônica, então nós não temos esse tipo de problema. Mas em Balneário Camboriú, os prédios estão cada vez mais altos. E aí, então, a carga-vento ela é indispensável nas considerações no momento do dimensionamento de estrutura. E você verificar as cargas sísmicas não vão influenciar em nada. Carga e vento seria o impacto do vento sobre... Você já imagina, é uma vela, é como se fosse um grande barco à vela. Não parece, mas aquilo sim empurra, faz a edificação se deslocar como se fosse uma vara de bambu, porque o prédio ele começa a afinar lá em cima, ele perde inércia e ele perde rigidez. E se fosse um prédio grande ali em cima, se fosse um prédio muito alto e muito grande lá em Balneário Camboriú e batesse muito vento, qual é o risco que poderia acontecer? Olha, quanto mais vela, pior. Porque você ia ter mais ainda a área para o vento ficar empurrando. E o prédio, e aquele topo poderia cair. Não é questão de cair. Você apenas tem que considerar que não adianta. Tudo vai para o terreno, Walter. Sim. Tudo vai para o terreno e nós precisamos, então, considerar aquilo nas fundações. Além disso, qual foi o sentimento que você teve quando você usou o Excel pela primeira vez? Deu um aperto no coração ou foi uma emoção? Não, foi muito agradável. Pelo que eu estou vendo aí. Até agora, né? Não, foi muito bom, porque nós tínhamos uma fórmula, nós tínhamos que fazer muitas fórmulas, considerar muitas coisas. Antes você fazia como? Calculadora? Como é que era antes? Sim, nós tínhamos calculadoras, mas era na mão mesmo. Tinha aqueles livros antigos, grossos, que nós abríamos, tínhamos aquelas tabelas, e com o Excel nós conseguimos automatizar isso, né? Nós tiramos dos livros e colocamos no Excel. Então nós colocávamos os dados, ele fazia e nós chegávamos. Era muito melhor. E a gente pode então dizer que os engenheiros hoje em dia trabalham com Excel também? Não. Não? Não. Não serve para... É muito mais complexo. É muito mais complexo, são matrizes, é muito mais complexo de calcular. Houve uma transição, vamos dizer, estou simplificando, tá, Walter? Houve uma transição. Os engenheiros, conforme o engenheiro ele vai se aprimorando, ele vai ficando experiente, ele consegue, com o Excel, fazer simplificações e calcular pequenas edificações, e ele consegue fazer um prédio seguro e dentro das normas técnicas. Mas hoje em dia nada é pequeno. Então, houve uma transição do Excel para realmente para o computador, porque o volume processado, o refinamento dos cálculos, o que você pode considerar a mais em função da capacidade de processamento e de armazenamento é muito grande e não dava no Excel. Tem um programa muito famoso chamado AutoCAD. O que esse programa faz? O AutoCAD justamente o início da evolução gráfica, porque nós podíamos... Antigamente, quando eu me formei, se nós errássemos uma linha, nós tínhamos que apagar com muito cuidado para não gastar o papel vegetal, que era caro. E ele era muito fininho, né? Não, ele tinha uma certa espessura. Nós conseguimos apagar uma, duas vezes, mas era muito caro. E a norma BNT define o padrão da planta. E se nós perdêssemos aquilo, se nós furássemos, rasgássemos, nós teríamos que usar aquele pedaço de folha num desenho menor. Era assim. Então era um momento de tensão? Você ficava tenso quando usava o papel para fazer aquele desenho? Não, nós prestávamos atenção, mas não era o nosso papel principal. O nosso papel principal era o dimensionamento, era a análise, a consideração das coisas, e isso ficava mais com os desenhistas. E o AutoCAD mesmo, o que ele faz, o que ele trouxe de diferença aí?
Ele trouxe de diferente, por exemplo, essa questão que você está se referindo, que você se referiu, que é a questão se eu errasse a posição de uma linha, ou mesmo, não, eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer ali, era muito mais fácil, deu liberdade, as coisas ficaram sem peso e muito mais seguras, precisão, a leitura, botar as cotas, as medidas, né, as dimensões nos desenhos, ficou muito melhor. Você acha que, de repente, o AutoCAD ele facilitou talvez a criatividade? Olha, a pessoa já nasce criativa, entendeu? O que eu pude perceber, e que pese o AutoCAD ser um programa fechado, é que existem profissionais que eles conseguem, apesar de toda a automação, de tudo, eles conseguem deixar a assinatura deles. A gente consegue perceber que foi aquela pessoa que fez aquele desenho, mesmo ele sendo saído de um computador. A gente pode dizer que esses programas como o AutoCAD e tantos outros programas ligados à tecnologia, eles tornaram as nossas edificações mais seguras? Sim, muito mais seguras, Walter, porque que antigamente nós usávamos determinadas premissas, nós fazíamos pequenas considerações, simplificações, e hoje em dia não. Devido à grande capacidade de processamento, nós podemos considerar todos esses esforços sem simplificações. Então, o resultado é muito mais fidedigno e econômico. Você chegou a dizer antes, quando a gente estava conversando antes do programa, que antigamente as simulações de vento tinham que ter uma maquete, né? Era uma coisa complicada, e isso mudou. Como é que era o antes e depois? O antes e depois era isso mesmo. Nós colocávamos lá e ficávamos avaliando. Era criação de uma maquete? Nós criávamos uma maquete, botávamos no ventilador, medíamos a carga-vento e aquilo passava. Hoje em dia, não existe mais nada. É tudo digital. Tudo no computador? Tudo no computador. E os resultados, que os encontros entre as barras da estrutura é chamado nó. E o computador, com a atuação da carga-vento, ela diz, olha, esse nó está muito carregado, precisa verificar isso aqui. Então ele traz uma precisão que talvez antes até tivesse, mas que levaria muito mais tempo para poder chegar. Ele traz muita economia, porque nós só vamos reforçar ou gastar mais material onde realmente é necessário. Antigamente, não. Nós, por segurança, esses métodos simplificados, eles acabam, às vezes, enrijecendo ou flexibilizando onde não era tão necessário. Agora, vou fazer uma pergunta para você de segurança de informação de backup. Você acha que os engenheiros têm se preocupado em fazer backup? Afinal de contas, a gente tem visto o seguinte, que eles trabalham cada vez mais dados digitais, né, documentos digitais. Você acha que realmente eles têm se preocupado com backup? Muito, muito. É fundamental. Seja na nuvem, seja você tendo em casa, um drive externo, alguma coisa assim, é fundamental, porque são muitos cálculos. Sai um desenho, mas lá atrás tem muito 0 e 1 para nós arquivarmos, Walter. Então, olha, Luiz, obrigado aí pela sua verdadeira aula de engenharia. Aprendemos muito com você. Eu quero agora deixar com você as suas palavras finais. Olha, Walter, eu que tenho que agradecer e dizer para os meus colegas que estão começando agora, que já nasceram digitais, o conselho que eu deixo aqui é que insistam nas suas carreiras, batalhem e, principalmente, vocês, quando processarem um prédio, vocês imprimam toda aquela memória de cálculo, analisem os resultados, façam pequenas considerações, como checagem dos resultados, que isso vai levar vocês a sucesso, a estrutura cada vez mais econômicas e seguras. Tá certo? É isso que eu tenho que dizer. Walter, muito obrigado. Olha, Luiz, obrigado aí pelo seu carinho, pela sua gentileza e verdadeira aula, né? Ou seja, você falou tudo aqui com a gente. Insistência, paciência e processar. Mas quando você falou processar no sentido de construir. Se fosse processar no sentido de acionar, você procura os advogados, né? Cada um processo de uma maneira. Sim, Walter, então, olha, pessoal, vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Smart News.
Estamos aqui voltando para o segundo bloco do nosso Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e informação aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Vamos agora fazer um grande giro de notícias para as principais notícias que estão acontecendo no mundo ligado aos nossos temas. Vamos lá! A primeira grande notícia tem a ver com o Google, o gigante do Vale do Silício, uma das empresas que fazem parte da nossa vida o tempo todo. Todo mundo entra no Google umas 5, 6 ou 1000 vezes por dia, é o nosso grande oráculo, mas o Google sofreu um grande vazamento. E esse vazamento vai impactar muito a forma da gente ver a plataforma. Por quê? Pelo que se conta, né, teriam vazado mais de 2.500 documentos ligados ao Google. Inclusive o Google confirmou essa informação. Não são os nossos dados pessoais, mas são relatórios que dizem respeito a como a plataforma ela vê os sistemas dela. Ou seja, quais são os relatórios que a plataforma tem a respeito do que ela coleta e o resultado dessa coleta. Isso é muito importante para a nossa vida, afinal de contas, veja o seguinte, quando você faz uma procura pelo Google, muitas das vezes, dificilmente você vai na segunda, na terceira página do Google. Você procura olhar o mais rápido possível na primeira página. E, portanto, todos os sites da internet, de notícia, de entretenimento, todos os sites, eles procuram sempre ficar na primeira página da sua área específica. Então, se eu vou procurar um site sobre videogames, eu espero que o meu site ele esteja na primeira página. E para as empresas fazerem isso, muitas vezes elas contratam profissionais que são especializados em customizar a página para ficar de acordo com os critérios do Google. O Google nunca diz muito bem que seriam os critérios, que critérios seriam esses. Ele muitas das vezes ele planta aqui uma ideia, ele nunca é transparente a esse respeito. E sempre se entendeu, o Google sempre pelo menos colocou isso de forma clara, que ele nunca colocava como critério a quantidade de tempo que você ficava navegando no site. Porque normalmente, se você está dentro de um site e fica muito tempo, você está mostrando que esse site tem muita utilidade. Então eu vou entrar no site de futebol. Esse site é bom, eu vou ficar muito tempo usando, vou ficar muito tempo navegando. Isso para o Google, a princípio, não seria bom, não seria relevante. Mas o que se descobriu, na verdade, nesses documentos, que o tempo de permanência de um site, ou a quantidade de links que alguém faz a esse site, é sim relevante e é muito importante. Portanto, o Google teria, né, segundo alguns especialistas, mentido a esse respeito. Essa batalha acaba sendo muito interessante porque acaba sendo necessário que essas empresas, especialmente do Google, sejam transparentes para os seus usuários, para mostrar efetivamente quais são os critérios que ela tem para colocar uma determinada palavra, um site, logo na primeira página. É importante a gente saber isso, para a gente perceber que efetivamente aquilo que a gente está tendo como resposta acaba sendo relevante. Vamos então agora para a segunda notícia. A segunda notícia aqui diz respeito à Anatel. A Anatel ela trouxe uma ferramenta muito interessante. Veja bem, imagine que você quer procurar uma conexão da internet, ou então um provedor, ou então um serviço de TV a cabo, alguma coisa importante para a sua vida, e você meio que não sabe onde você vai encontrar isso. E a gente sabe muito bem que o consumidor ele precisa fazer comparação de preços. Você precisa, afinal de contas, saber quais são os serviços que tem na sua área e quais são os preços possíveis. Essa ferramenta aqui, o Busca Ofertas da Anatel, é fundamental. Por quê? Ela tem os dados de todas as operadoras. E a partir daí, ela permite você verificar qual é a cidade. Então eu estou em Teresópolis. Quais são as operadoras de internet que tem em Teresópolis? Quais são os seus preços? Quais são as suas velocidades? E por ser um documento oficial, né, emanado, né, criado pela própria Anatel, com o apoio dos provedores, isso torna essa procura muito mais interessante, muito mais importante, muito mais transparente e é fundamental. Sempre pesquise, fundamentalmente, a velocidade, pesquise o preço, pesquise o tamanho do pacote. Tudo isso é muito importante para que você receba uma internet que seja boa para você. E pesquisar a internet é muito importante. Afinal de contas, a nossa vida está cada vez mais digital. A gente não utiliza a internet só para usar o Netflix, ou para, de repente, ver aqui a TV Cidade ou o Smart News pela internet. Você utiliza para trabalhar, você utiliza para pagar uma conta no banco, para fazer um serviço público, né, para enviar o imposto de renda, que eu espero que você tenha enviado. Ou seja, ele é muito importante. Então, use aqui
o Anatel busca ofertas, beleza? Vamos então para a nossa próxima notícia. A próxima notícia diz respeito ao Instagram. Todo mundo aqui deve ter um Instagram ou usa o Instagram. O Instagram é bem interessante, mas vocês já perceberam que o Instagram tem sempre publicidade? Você de repente vê a publicidade nos seus stories. Você está lá vendo os stories dos seus amigos, né, o que cada um fez na vida. De repente um foi no restaurante, outro viajou. Mas de repente, entre os stories, aparece um post, né, um story patrocinado. Alguém pagou para exibir na sua lista de stories aquela publicidade. A gente sabe disso. Ou então a gente está rolando pela linha do tempo, pela timeline, né, vendo lá as fotos que nossos amigos postaram, e de repente aparece lá uma postagem patrocinada de alguma coisa, né, uma foto patrocinada pelo terceiro. Agora, o Instagram trouxe uma ideia que ele está implantando, que, olha, é uma péssima ideia. Ele está criando agora como se fosse um verdadeiro intervalo comercial. Porque o intervalo comercial, na TV convencional, você não tem como pular, né? Você, de repente, até consegue pular alguma coisa online, de algum serviço, no YouTube até você consegue dar, quando ele permite você pular, mas esse no Instagram você não consegue pular. Você fica lá parado, né? Você está rolando a timeline e de repente aparece lá, olha, comercial de alguma coisa, e você fica preso, você tem que assistir aquele comercial todo para você poder passar na sua timeline. Olha, eles estão testando isso num caráter experimental, para ver se as pessoas vão gostar. E essas empresas do Vale do Silício, elas costumam fazer isso. Muitas vezes elas não implantam diretamente alguma ideia nova. Elas testam com um grupo de usuários, até para verificar a aceitação. O que a gente pode dizer aqui, né, com base na experiência do público, é que as pessoas detestam publicidade. Especialmente agora, o seguinte, perceba uma coisa que é muito interessante. O Instagram ele tem exibido uma quantidade muito grande mesmo, de publicidades fraudulentas, de conteúdos que dizem respeito, por exemplo, a golpes, né, a falsos sites. De repente você vai olhar uma publicidade, parece, tem todo o logotipo, todas as características de uma publicidade, por exemplo, da Americanas, uma loja conhecida, famosa. E aí quando você vai ver, tem um preço incrível de notebook. Aquele notebook que custava 5, 6 mil reais, está sendo anunciado por 700 reais. Caramba, um notebook de 5, 6 mil por 700 reais, aceitando pagamento em Pix, eu vou pagar agora mesmo. Estou com o dinheiro aqui na minha conta agora mesmo. Se você fizer isso, desculpa, você caiu num golpe. Você tem que checar efetivamente se aquele conteúdo tem na página oficial do site, e muitas vezes não tem, e não existe, pessoal, mágica. Se um produto costuma ser vendido por 6 mil reais, nunca que ele vai custar 700 reais, né? Nem se for roubado. Né? Nunca é isso. Então você percebe aqui que é uma coisa bem complicada, é golpe. E você tem que pesquisar muito bem, porque os golpistas estão cada vez mais modernos, mais atualizados. Recentemente fizeram uma publicidade falsa que estava rodando no YouTube a respeito do Mercado Livre, que se você preenchesse uma série de formulários de pesquisa do Mercado Livre, no final você conseguiria comprar um celular de 700 reais por 160. E essa publicidade exibia, né, a imagem do Marcos Mion falando e o áudio da voz dele. Né? Acontece que tudo isso é golpe. Ele ia para um site que não tinha nada a ver com mercadolivre.com.br e, obviamente, era um golpe. Você, se fosse colocar lá o seu cartão de crédito, você certamente teria um bandido lá fazendo compras com o seu cartão. Vamos agora para a última notícia. A última notícia aqui diz respeito ao Ticketmaster. Veja, a gente começou com vazamento e termina com vazamento. O primeiro caso do vazamento do Google foi um vazamento de informações ligadas ao Google. Aqui o Ticketmaster é muito perigoso porque é o seguinte, pelo que se conta, e o próprio Ticketmaster que contou isso, teriam vazado dados de mais de milhões de usuários do Ticketmaster. E não são qualquer dados convencionais, não. É o nome, é o endereço, parte do cartão de crédito e outros dados pessoais. Isso daí não foi um incidente qualquer, isolado. Foi diversos cybercriminosos invadiram o banco de dados do Ticketmaster e fizeram a cópia. Então agora, numa situação de extorsão, se o Ticketmaster não pagar o resgate que eles estão exigindo, que é mais ou menos 500 milhões de dólares, é isso mesmo, quase, melhor dizendo, meio bilhão de dólares, eles vão entregar esses dados para uma empresa ou vão colocar na internet. E veja, isso é muito sério, é muito perigoso. E falar dessa informação é muito importante porque, no contexto brasileiro, da nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando há um incidente de segurança que tem a ver com os dados pessoais dos usuários, né, melhor dizendo, dos titulares dos dados, a gente, né, que é, de repente, o usuário dessa plataforma,
Um dos deveres que essa empresa tem é de comunicar a um órgão público, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e principalmente comunicar a gente, ou mandar um e-mail, ou mandar de repente um aviso na plataforma, comunicando que esse conteúdo que houve aí um incidente de segurança e esses dados foram perdidos. Ok, gente? A gente terminou aqui o nosso giro de notícias e agora vamos para as dicas de filmes. Toda semana, aqui na Smart News, a gente sempre traz notícias para vocês, mas também traz cultura. Afinal de contas, é muito importante a gente aprender por meio de filmes, por meio de séries, livros. E a dica de hoje de filme é uma dica muito interessante, porque diz respeito a uma das pessoas mais importantes da tecnologia. Todo mundo, de certa maneira, ou quase todo mundo, conhece o Steve Jobs, a figura revolucionária da Apple, que criou diversos computadores, diversos dispositivos, né? Todo mundo lembra dele do iPhone, do iPod, do iPad, um monte de coisa. Mas esse filme mostra que ele é muito mais importante, né? De certa maneira, a gente pode dizer que toda a computação pessoal surgiu com ele. O primeiro microcomputador vendido para todo mundo foi o chamado Apple II, lá no final dos anos 70. Antes disso, né, nesse tempo do vovô e da vovó, eu não vou nem dizer a minha idade, mas nesse tempo, né, antes disso, as pessoas não costumavam ter computadores nas suas casas. Na verdade, não tinha computador em lugar nenhum. Aliás, se tinha sim, tinha computadores nas empresas, de repente nos órgãos públicos, porque os computadores eram muito grandes e muito caros. O Steve Jobs e seu sócio e amigo Steve Wozniak, eles criaram a Apple e idealizaram logo no comecinho o microcomputador pessoal, o Apple II. O computador que qualquer pessoa podia levar para casa, ligar na televisão, né, e televisão mesmo, e por meio de disquetes, né, e de fita cassete, podia, de certa maneira, carregar programas, podia executar arquivos e outras coisas. A Apple depois foi progredindo, ela descobriu e copiou, de certa maneira, o visual gráfico de um outro computador e lançou o Mac. O Mac ele foi um computador muito revolucionário lá em 84, porque ele foi um computador que passou a ser todo visual. Antes disso, para a gente poder interagir com o computador, era tudo texto. Era uma tela preta com um ícone não, com um cursor piscando, e a gente lá digitava os comandos lá, e tinha que saber o comando, tinha que decorar comando, era um inferno. Com o Mac, se passou a ter algo muito mais inovador. O computador ficou mais próximo das pessoas, porque com o mouse e ícones era muito mais fácil você navegar. Para você executar um programa, você não precisava digitar uma linha, né, complicada, né, de um monte de comandos. Você chegava lá e justamente clicava. Então o que acontece? O Jobs é uma figura muito importante na tecnologia, ele é uma figura muito polêmica, tem muita gente que gosta, tem muita gente que detesta, ele realmente era uma pessoa que não era fácil de conviver, ele era muito exigente, ele brigava com as pessoas, e esse filme mostra esses lados bons e ruins do Steve Jobs, né? Ele acabou sendo expulso da Apple, porque ele realmente estava criando uma grande confusão lá, colocando funcionários um contra os outros, né? Ele foi expulso da Apple, e nesse tempo que ele ficou meio no ostracismo, ele começou a se reinventar. Ele chegou a criar uma empresa de computador chamada Next. Ele, de certa maneira, ele pensou em ter um sistema de tecnologia, uma empresa de animação. Ele começou já a idealizar o que seria a Pixar. Então, ele é uma figura muito importante. A gente não pode falar no atual estado da tecnologia sem mencionar a vida dele. Então, para quem quer entender de onde a computação veio e para onde a computação chegou, é fundamental conhecer a vida do Steve Jobs. Então, é a dica desse filme que está no Netflix. Então, pessoal, essa foi a edição de hoje do Smart News, o nosso programa especial de direito digital, tecnologia e informação aqui pelo TV Cidade, canal 9 de Teresópolis. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, acompanhe a gente também no YouTube e, principalmente, mande as suas sugestões. É muito importante ouvir vocês. Diga o que você gostaria que nós falássemos, alguma reportagem, algum filme. É muito interessante a gente construir esse programa com vocês. Aguardo vocês no próximo. Muito obrigado e até a próxima.